Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Fernanda Harkenhar e hoje a gente vai dar um início a uma série de vídeos onde eu vou me apresentar, contar um pouquinho da minha história, alguns casos engraçados, alguns casos emocionantes, alguns casos tristes e vou começar a interagir mais com vocês para que a gente possa trazer mais conteúdo de qualidade aqui no Instagram para todas as pessoas que me seguem, que curtem meu trabalho, que é um pouquinho diferente. E eu vou começar hoje já contando o motivo pelo qual eu me inclinei para esse outro olhar que vocês, quem já me conhece já sabe, quem não me conhece vai conhecer hoje. Então eu me formei em 2015 e comecei a trabalhar no que apareceu, né? Então eu fui convidada para trabalhar no home care, que para quem não sabe é a internação domiciliar, que era uma área completamente diferente da que eu gostaria de trabalhar. O meu desejo era trabalhar com criança na época e eu trabalhei muito tempo numa associação aqui com crianças atípicas, né? E eu achei que eu ia seguir carreira nessa área porque eu tinha realmente uma facilidade. Enquanto os meus colegas atendiam 5, 6 crianças, eu atendia 18 crianças por semana e tinha uma habilidade ali em lidar com elas não choravam, tinham resultado, que isso também favoreceu outro componente que eu vou contar para vocês mais pra frente. Mas, né, quando a gente se forma, a gente vai para o que tem, e o que tinha na época era o home care, mesmo eu não querendo essa internação domiciliar, e eu comecei a atender muito paciente em casa, né, com essa UTI em casa, e eu não sentia naquela época perspectiva de ter consultório, de fazer outra coisa. Eu comecei a pensar em tudo que é instituição, deixar meu currículo, falava com colegas, fui para o hospital, tentei hospital, fiz concurso também, estudei para concurso, mas a vida foi me conduzindo para outras áreas. Nessa época, logo que eu me formei, eu trabalhava no home care todos os dias, trabalhava como instrutora de pilates, de segunda a quinta à noite. Trabalhava 2 vezes por semana na piscina com fisioterapia aquática lá em Novo Hamburgo, na clínica de uma ex-professora minha na época da faculdade. Fazia plantões no final de semana no home care, então o home care tu vai na casa do paciente, né? Eu fazia plantão na cidade de Canoas, Sapucaí, Esteio e São Leopoldo. Eu saía de casa ali 6h30, mais ou menos, e eu voltava normalmente para casa lá pelas 10 da noite, todos os dias. Aí, o que aconteceu? Eu sempre fui uma pessoa muito bem relacionada, né? Muito polida. Eu acho que a gente precisa ser assim profissionalmente, porque a gente nunca sabe em que momento as pessoas vão lembrar da gente. E aí foi isso que aconteceu comigo. Uma professora minha da época da faculdade lembrou de mim porque surgiu uma vaga para trabalhar com postura no consultório de uma fisioterapeuta lá em São Leopoldo. E eu tava naquela loucura de ganhar R$18 por paciente, trabalhar que nem uma condenada em 4 locais e de segunda a segunda praticamente. Eu disse, não, eu quero, né? Eu quero sair dessa loucura. E aí eu fui conversar com a Elizabeth e aí a gente conversou, ela me falou mais ou menos como é que ela funcionava o trabalho dela, que era totalmente reeducação postural. Ela era RPGista, tinha feito curso com Suchar fora e tal. E eu pensei, meu Deus, eu não sei nada de postura, né? Não era a área que eu queria me inclinar na época e eu fui sincera com ela. O segundo ponto, né? Primeiro, comunicação, um bom relacionamento com as pessoas. O segundo, facilidade para aprender e para me dispor a aprender com honestidade. Então eu fui sincera com ela, eu falei, olha, eu não tenho inclinação para essa área, eu não tenho habilidade, eu não estudei na parte da faculdade ali, onde a gente começa a se inclinar para qual conteúdo vai gostar. Eu não pensei que eu ia gostar de trabalhar com postura, nem estudei. E ela disse, não, mas eu falei, tô disposta a aprender. E ela falou assim, não, eu tô disposta a te ajudar. E ali a gente começou a se reunir, né? Quando eu tinha horário livre à tarde, eu ia assistir ela atendendo e a gente se reunia todo sábado praticamente, que eu tinha livre também, pra fazer tipo um grupo de estudos, eu, ela e a outra menina que trabalhava com ela na época. Por que ela precisava de alguém? Ela precisava de alguém porque ela ia passar uma temporada fora e ela precisava de alguém para atender os pacientes que ela já atendia. E, consequentemente, eu ia poder, né, atuar no consultório dela, ganhando uma porcentagem, o que seria o dobro do que eu já ganhava na época com home care. E eu disse, não, eu quero, vou aprender, tô disposta. E assim eu fui, né? E a gente ficou nesse aprendizado, acho que uns 2 meses, 3, não me lembro.
E ela foi para os Estados Unidos, fiquei com os pacientes dela, foi super confortável para mim. Eu vi que eu tinha uma habilidade também, mas eu fui na prática, né? Se vocês me perguntassem, não, tu quer fazer consultório particular? Eu ia dizer assim, não, eu não tenho habilidade para isso, não é minha área, nada a ver. E aí eu vi que na prática eu tinha muita facilidade e comecei a olhar para esse lado da postura, estudar essa parte, correção de movimento, controle, coordenação, reeducação, enfim. Quando ela voltou, ela ia passar uma temporada e ia voltar, ela, no fim, recebeu uma proposta para ficar por lá e ela ofereceu para eu comprar o consultório e eu não tinha condições financeiras na época. E eu fiz uma proposta indecente e ela aceitou. Na época, a outra menina ia ficar com o consultório, desistiu uma semana antes de ela ir embora, e aí foi aquela confusão. E aí eu fiquei com o consultório. Na fé, sabe? Bem na fé, com um tempo de carência ali, mas acreditando que se eu focasse ali, que se eu me dedicasse aos pacientes, se eu tivesse resultado rápido, isso foi sempre uma decisão para mim, ter resultado rápido, vou ser conhecida e a partir disso vou conseguir construir o meu trabalho. E foi o que eu fiz. Eu sempre com o suporte da Elizabeth, que já tinha, acho que naquela época ela já tinha 10 anos de experiência, tinha feito vários cursos fora, então ela já trazia essa bagagem, ela fez assim com a minha cabeça, ela abriu a minha cabeça, eu sempre falo isso, ela abriu minha cabeça para novas visões sobre movimento, sobre postura, sobre exercícios, sobre fisioterapia, sobre terapia manual, tudo isso. Eu sempre tive uma inclinação para terapia manual, a Beth sempre muito mais para o movimento. Quando eu fiquei sozinha no consultório, eu comecei a trazer a minha inclinação para isso e comecei a perceber que eu tinha um resultado rápido. E ali eu comecei a buscar outras formações, fiz vários cursos. É como se fossem cerejinhas do bolo que a gente vai colocando, porque começa a faltar, a gente começa a sentir essa falta, tá faltando alguma coisa, aí tu vai lá e faz uma formação, falta outra coisa, tu vai lá e faz outra formação. E assim eu fui. Passado um tempinho lá, eu percebi, que foi quando eu comecei a olhar para essa parte do comportamento, que algumas pessoas mudavam muito rápido e algumas pessoas tu tentava ali, e nada que tu tentava fazer a pessoa conseguia ter resultado, tava sempre do mesmo jeito, posturalmente falando. E aí eu já tinha visto algumas coisas na faculdade, na disciplina de terapias alternativas, sobre fisioterapeutas que tinham uma visão da abordagem psicoemocional e comportamental do movimento e da postura, e comecei a pesquisar sobre isso, assim, neurociência, comportamento, como o comportamento afeta o meu corpo, como que o meu corpo se organiza biologicamente em função da minha personalidade. E aí eu comecei a mudar minhas abordagens, testar algumas coisas, sempre informando o meu paciente sobre isso, e comecei a ter mais resultado. E aí eu percebi que eu gostava muito dessa área. Comecei a estudar e tal. E aí começou a vir muita gente, começou a vir gente. E eu comecei a largar os meus empregos, os meus trabalhos, na verdade. Fui largando o pilates, os particulares em casa, os idosos. Larguei a piscina, larguei o home care. Mas depois eu não me lembro, acho que foi um ano, né, mano? Ah, sei lá, parece que foi uma eternidade. Né? Um ano que eu fiquei? Não sei. Enfim, trabalhei bastante, falei antes pra ele, né, foram 5 anos praticamente sem tirar férias, mais que 4 dias nunca tirei, e eu sempre estudando. Quando é que eu comecei a aprender real oficial? Eu tinha um paciente e eu, né, ia dentro da abordagem bem básica da fisioterapia, e aí faltava aquela coisinha ali, daí eu ia lá estudar aquele caso clínico. Cada pessoa que eu atendia eu estudava, então todos os domingos eu tinha como regra estudar das 7 da manhã às 11. Eu nunca fui boa em decorar, eu sou péssima ainda até hoje, na verdade, eu não gravo o nome das pessoas, por exemplo. Mas eu sou uma boa fisionomista, então eu olho a pessoa, parece que eu tô enxergando ela por dentro, parece que eu tô enxergando o que tá acontecendo. Hoje, com a prática, de uma forma muito mais rápida e fácil. Mas, na época que eu comecei, não, eu estudava todo domingo das 7 às 11 da manhã e até tenho esse hábito de acordar e estudar ainda domingo quando eu tenho livre. E eu adoro. Mas o mais legal é quando a gente pega uma pessoa e estuda aquele caso. Isso foi me trazendo novos componentes. E é aí que eu pude perceber a individualidade do meu paciente e o quanto eu, Fernanda, precisava ter a habilidade de tirar o meu julgamento para poder olhar para esse paciente e conseguir ver o que o corpo desse indivíduo estava me informando sem eu tentar comprovar o meu viés de confirmação. Depois, né, dessa trajetória, assim, eu decidi fazer após... Depois eu não lembro as ordens dos cursos. Ai, tá péssimo, né? Mas paciência. Não lembro.
Aí eu lembro que comecei a atender fisiculturista, por que eu não me lembro, mas enfim, fui fazer a pós de fisioterapia esportiva e traumato ortopédica. Mas não era uma coisa que eu quero fazer fisioterapia e traumato ortopédica. Eu simplesmente percebi que eu tinha uma habilidade absurdamente boa para lidar com traumato ortopedia e esportiva. Por quê? Meu foco é o resultado. Quem gosta de esporte quer resultado rápido. E o mais legal do esporte, que foi também o que me conduziu muito, me construiu como profissional, é que a pessoa que gosta de fazer esporte, ela não tem tanto medo de se movimentar. E o movimento é a chave, o movimento é vida. Quando a pessoa se movimenta e ela tem uma vida ativa, ela facilita o meu trabalho. E ela não tem medo de testar coisas. Então, assim, a gente tinha, claro, né, uma base de raciocínio fisiológica, biomecânica e de exercício. No entanto, algumas pessoas têm medo de fazer algumas coisas quando elas não têm, né, segurança, ou elas não têm esse ímpeto de se movimentar. O esportista amador, seja ou amador ou profissional, ele quer melhorar, então ele vai testar, ele vai fazer os temas, ele vai repetir 8 vezes por dia o que tem que ser repetido. E ali eu comecei a testar várias coisas. Bom, não sei se isso aqui vai funcionar, vamos experimentar por esse lado, vamos experimentar por esse outro lado. E aí foi quando eu tive minha outra pessoa que me ajudou muito e abriu muito a minha cabeça, que foi o Vinícius, que na época ele me chamou para tratar uma dor, uma epicondilite dele, eu me lembro, lado direito. Viu como eu lembro tudo, mas eu não lembro as datas, né? Senão eu não lembro. Enfim, me chamou e aí a gente tratou o cotovelo dele. Ele estava tratando há 8 meses com outro profissional e não tinha melhorado. E comigo ele melhorou em 4 sessões e ele ficou enlouquecido e começou a me infernizar. Aí ele começou, tu tem que vir pra Porto Alegre, tem que vir pra Porto Alegre, tem que vir pra Porto Alegre. E eu disse, Jesus amado, eu recém comecei aqui em São Leopoldo, meu filho. Não dá pra ir pra Porto Alegre. E ele ficou 1 ano tentando me convencer. E eu lá em São Leopoldo, focada em fazer meu consultório crescer. Nesse 1 ano que a gente se conheceu. E realmente eu consegui. Chegou num ponto de no sábado eu ter só pessoas de outras regiões, né? Não da região ali de São Leopoldo, mas de longe, de Porto Alegre, de Guaíba, de Cachoeirinha, de Gravataí. E aí eu conversei com ele e falei, não, realmente eu acho que você tem razão. Eu acho que eu deveria dar uma olhada em Porto Alegre, que as pessoas estão vindo muito pra cá. E aí eu comecei a atender na academia dele na época. E atender dentro de uma academia foi outro grande salto, porque eu pude ver na prática as coisas e aprender com o personal trainer, com o profissional de educação física. Existe essa rixa das profissões, né, da fisioterapia e isso não pode, isso pode. Eu sempre fui muito aberta a aprender e testar, e sem julgar as experiências. Porque o que acontece hoje pode ser pode ser que amanhã mude completamente. Então não tem porquê eu ficar querendo discutir, eu ficar querendo ter razão. Eu não quero ter razão. Eu quero que o meu paciente tenha resultado, tenha saúde, longevidade. E eu quero que a minha profissão, fisioterapia, seja reconhecida como uma profissão que traz resultado, que traz qualidade de vida, que traz bem-estar e que a pessoa pode melhorar rápido, que ela não fica 20 sessões fazendo fisioterapia. E lá a gente testou muita coisa. Ele com os atletas de fisiculturismo dele trazia pra mim e a gente ficava às vezes até meia-noite e fazia isso. Não, vamos tentar isso antes, vamos tentar isso depois do treino, vamos tentar isso não sei o quê. E foi muito legal, foi muito construtivo e de verdade eu tenho certeza que foi o segundo componente mais importante depois da Elizabeth para que eu me construísse e fosse quem eu sou hoje. Nisso eu comecei então a trabalhar lá em Porto Alegre. Tá muito longo o vídeo? Quanto tempo já tá? 16. Jura? E agora? Tá, pra encurtar a ópera, esses são os 2 pontos importantes da minha carreira. E eu comecei depois da pós de fisioterapia esportiva, eu fui fazer formação para ser treinadora comportamental, fiz curso de Enneagrama da personalidade, comecei para a área do desenvolvimento humano, me encantei por essa área. Fui para a área da meditação também, porque eu vi que as pessoas estavam muito ansiosas, muito estressadas. Vi que as dores têm relação com o estresse fisiologicamente, não é da cabeça da pessoa. Biologicamente, ela gera um desequilíbrio metabólico ali. Não chega a ser um desequilíbrio totalmente metabólico, mas gera um desequilíbrio nos sistemas, entre os sistemas. E isso atrapalha o meu processo de curar essa pessoa, de ajudar o corpo dela a se curar. E aí eu fiz também a formação para ser instrutora de Mindfulness Funcional. Então, assim, eu fui para muitas áreas para que eu tenha ferramentas na minha caixinha. O meu trabalho é ter ferramentas na minha caixinha para ajudar as pessoas com o pouco que eu sei
a ter qualidade de vida, bem-estar e não ter dor. E, consequentemente, uma melhor postura. Não que a postura seja um problema, ai meu Deus, isso gera problema, mas a postura, esteticamente, a gente quer, né, tá ali mais bonitinho e tal, já se ajeitou aí, né? Eu também. Então, o meu objetivo vai ser trazer conteúdos desmistificando coisas que as pessoas ainda difundem muito. E eu gostaria que vocês me trouxessem também dúvidas, perguntas, me discordem, concordem, para que a gente possa construir uma coisa bem focada na honestidade, assim, da teoria, né, fisiologia, da ciência, para tua experiência e para o resultado. É isso que eu gostaria que a gente construísse aqui juntos. E então, espero que vocês tenham gostado de um pouquinho da minha história. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, me perguntem, que eu vou adorar responder. E é isso. Terminei.